Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula dos nossos cursos, de especialização em visualização arquitetônica 3D. E nós vamos dar continuidade aqui falando agora sobre nossos transformadores, sobre as transformações. Bom, nós temos três principais transformadores, que existem em qualquer software 3D, conceito do 3D mesmo. Como nós sabemos, o 2D nós temos apenas como visualizar o eixo X e o eixo Y, ou seja, apenas como se fosse um plano mesmo. E já no 3D nós conseguimos visualizar tanto o eixo X, quanto o eixo Y, quanto o eixo de profundidade, que é o eixo Z. Tá? Isso para qualquer software. Por isso que nós temos aqui, de acordo com o eixo que nós estamos usando de visualização, tá, de referência, nós temos aqui no 3D o eixo Y, o eixo X, tá, e o eixo Z aqui de profundidade. Sendo que nas vistas ortogonais nós só conseguimos visualizar, tá, o eixo chapado em duas dimensões. E na vista perspectiva, nós conseguimos visualizar todas. Bom, nós temos, como eu falei, três tipos de transformadores, que é o Translate, que é para fazer translação, que nós podemos fazer em cada eixo individualmente, tá? Como eu estou fazendo aqui, ou em dois eixos específicos, ou em todos os eixos aqui, tá bom? A translação. Nós também temos a rotação, que segue a mesma coisa, seguindo sempre, logicamente, a nossa linha de visualização, se é o global, o local, o view, ou qualquer outro, no caso que a gente está em view, vou deixar em Word, que a gente vai seguir o eixo global, tá joia? A gente pode rotacionar aqui à vontade o objeto, você está vendo ó, que ele não muda, a minha rotação aí. Agora, por exemplo, se eu for para local, tá, aqui, aí ele vai seguindo o eixo do objeto em si, aí você vê que já muda, tá vendo? Tá? A transformação. Então, assim, a gente pode trabalhar de acordo com o eixo, mas nós temos, os três principais, apertando aqui, tá, para translação, apertando aqui para rotação e apertando aqui para escala, sendo que a gente também pode trabalhar com eles individualmente, tá? Ou em dois eixos ou nos três eixos ao mesmo tempo, tá joia? Bom, a gente pode acionar esses passos aqui, esses transformações, esses nossos tipos de transformações de três formas, ou de duas formas. Uma apertando aqui nos botões, tá? E outra o botão aqui no teclado, que a gente apertando, no caso, se eu vou apertando Q, tá? Ele volta aqui para que a gente possa selecionar o objeto. Está selecionado e agora está selecionado. Tá? Ou seja, esse aqui é justamente para a gente selecionar os objetos. E aperta com o botão Q. Tá? Se a gente apertar mais de uma vez o botão Q, repara que ele vai modificar agora os tipos de seleção. Tá? Tá aqui na forma quadrada, que é a mesma coisa da gente apertar com o botão esquerdo e segurar. Tá? Na circular, na ferramenta que a gente escolhe livre, desculpe, a outra que a gente aperta, vai apertando até fazer a seleção. Essa é a livre e essa é a de pintura. Tá? Vou deixar aqui na padrão. A gente, para acionar, por exemplo, a translação, sem apertar aqui, nós vamos com o atalho W. Tá? Ele vai para a translação. Para a gente acionar a rotação sem ser apertando aqui, nós apertamos a tecla E. Ele vai para a rotação. E para acionar a escala sem ser apertando aqui, nós apertamos o R. Tá? Lembrando que todas essas transformações nós podemos fazer aqui, usando o nosso modificador Editor do Poly, tá? Em cada um individualmente também. Por exemplo, eu venho aqui, nos meus pontos e posso, acionar a minha translação. Tá? Eu posso vir, por exemplo, acionar o meu Edge, tá? Aqui, e posso também acionar a minha translação, a minha rotação, tá? Eu posso rotacionar, tá joia? Esse Edge aí, eu posso escalonar, tá bom? Esse Edge, tá? Para começar a fazer aí as nossas modelagens. Tomando cuidado, de lembrar sempre, de modificar qual tipo de visualização de eixo que você deseja, tá bom? E assim também como a face, nós podemos escalar, escalonar, tá? Nós podemos rotacionar e nós podemos fazer translação também, tá joia? Então essa aqui é a forma da gente trabalhar com os nossos transformadores, tá bom? Então era isso aí mesmo que eu queria. Vou voltar aqui com a minha tecla Q, para voltar para a seleção do objeto.
tá? Vou tirar aqui, agora eu posso selecionar o objeto, tá bom? E era isso aí mesmo que eu queria comentar nessa aula, né? Rapidinho, não tem muito o que discernir, né? O que está falando, né? A gente só tem que ter o cuidado com o tipo de visualização que a gente está, né? Se é o eixo global, né? No caso o Word aqui, ou o local, que é os dois principais mais usados, tá bom? Tem o View também e tem outros aqui, né? O Gimbal, enfim, tem outros tipos de visualização. Mas os dois mais usados que nós temos, né? No caso aqui da maquete, vai ser mesmo o global e o local, tá joia? Então era isso aí mesmo que eu queria comentar aqui para vocês, tá? Nesta aula aqui. E a gente vai se ver então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.